Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui no meu layout inicial do Unreal e para quem não conhece a ferramenta, eu acredito que o que nós vamos utilizar mais, eu vou dar uma explicada aqui, uma breve explicada nos parâmetros. Eu vou começar pela parte de criação, que seria nesse menu aqui no File. Aqui vocês criam um New Level, que significa um novo mapa. Primeiro vocês vão criar um projeto. Depois de criar um projeto, vocês salvam um mapa, que vai ser esse ambiente. Cada ambiente é um level, um nível. Aqui é uma tela que ele já tem uma luz default, que é a Light Source, que é uma luz tipo do sol. Ele também tem o chão. Esses parâmetros eles estão aqui. Se vocês pegarem aqui e notarem, ele está no básico. Aqui é só para a parte de programação, para achar a altura do personagem quando vocês pegam e dão play aqui, por exemplo, ele vai indicar aquele local é onde começa o personagem. Eu dei play aqui, mas eu também posso fazer apertando Alt P, vocês entram novamente no modo do jogo. Se vocês quiserem fazer tela cheia, apertem F11. Se quiserem mexer com o mouse, aqui que está trancado o mouse, agora aperte Shift 1, aí vocês têm essa liberdade de clicar em algum local. Se eu clicar de novo, ele vai pegar e vai dominar e fazer a parte de rotação. Para eu andar para frente, W, para trás S, para a esquerda é a letra A, para a direita D. Se eu apertar E, ele sobe. Se eu apertar Q, ele desce. Acredito que essas são as ferramentas básicas para movimentar aqui que eu poderia explicar para vocês. Apertei ESC agora, apertar F, agora fora do modo do jogo. Se eu segurar o Alt, se clicar com o botão esquerdo do mouse e baixar, arrastar meu mouse para trás, eu tenho essa câmera aqui. Se eu quiser ir para frente, eu boto W. Para centralizar, eu aperto F, ele vai centralizar na minha cena. Se eu quiser aproximar lentamente, eu tenho a barra de rolagem pressionando Alt. Eu tenho aqui então Alt segurando o botão no meio do mouse para a esquerda, para a direita. Se eu clicar no botão direito do mouse e arrastar para trás, enquanto eu estou segurando Alt, ele aproxima assim. Essa velocidade, se eu clicar o botão direito do mouse e mexer para os lados, ele vai girar. Com o botão esquerdo também. Eu tenho uma velocidade, agora eu estou andando nessa velocidade. Eu tenho esse menu aqui, que significa o movimento de objetos, a parte de rotação e a parte de escala. Eu tenho aqui então o meu movimento quando eu seleciono os objetos. Isso aqui é a mesma coisa que eu selecionar nessa tela, apertar W, E ou R, ele vai mudar aqui. Eu tenho aqui esse menu aqui, eu vou dar agora um F11 para voltar naquela tela. Eu vou colocar aqui um material. Aqui vocês têm então esses indicadores de onde vai começar o play, o personagem, enfim. Aqui também alguns objetos básicos. Se eu arrastar, eu posso pegar e movimentar. Apertei W, ou se eu quiser, eu aperto por aqui, ele vai mudar também. Eu tenho esses mesmos parâmetros de movimentar a escala X, Y, Z pelo location. Tem aqui, se eu mexer, ele vai deslocar no X, o Y, o Z, rotação também. Se eu quiser colocar na inicial, eu clico nessa flechinha aqui. Depois eu tenho esse parâmetro aqui que é para escala. E se eu quiser aumentar, ele está aumentando em todas as escalas, porque o cadeado ele está fechado. Se eu apertar ele assim e agora mexer no Y, ele vai começar a ampliar apenas no eixo Y. Tá? Eu aconselho deixar assim a princípio. Depois aqui eu tenho
o parâmetro, que é o Static Mesh, né? Como ele não tem uma animação, está aqui o nome do elemento e aqui o material. Depois disso eu tenho então esses outros objetos que eu posso implementar. Tem aqui o plane. Esse aqui são gatilhos para a parte do blueprint, e é mais a parte de programação mesmo. Esfera. Aqui tem alguns parâmetros a mais. Por exemplo, eu quero que ela não apareça no meu, na hora que eu rodar aqui. Eu tenho uma opção que é a seguinte: se eu clicar aqui, eu faço ela sumir, ela não está mais na minha cena. Se eu apertar play, ela vai estar aparecendo aqui. Para ela desaparecer quando eu rodar a cena, eu preciso do seguinte. Deixa eu selecionar ele aqui. Apertei F, ele está com ela totalmente visível. Eu venho aqui em Visible, ó. Aí eu aperto aqui no play. Agora eu não encontro mais ela. Estou fazendo as movimentações que eu expliquei antes. W, S. Essas, ó, se eu apertar espaço ele sobe também. Outra tecla também que é muito importante quando vocês querem tirar esses, que sumam esses objetos fora esses parâmetros aqui de indicador de escala e tudo mais. De escala não, a altura de onde vai ser a câmera do chão, aperta G. Então só as geometrias vão aparecer. Se eu colocasse aqui no menu luzes, eu tenho uma point light, tá? Eu não quero que ela fique aparecendo assim, eu quero ver o meu cenário sem ela interferir. Eu pressiono G, ela some. Aqui tem um parâmetro, se eu deslocar agora, vocês não vão perceber. Eu estou deslocando a minha posição. Esse aqui é para ela fazer um snap no objeto. Aqui, deixa eu desligar isso. Eu posso deslocar de 5 em 5 unidades, 100 em 100, ele vai fazendo maior. Isso é interessante quando vocês querem criar um rascunho do cenário, tá? Aí as peças se encaixam. Se desligar isso aqui, ele tem movimentação livre. Então isso fica a critério. A mesma coisa na rotação. Se eu rotacionar, ele está rotacionando agora de 10 em 10 graus. Se eu desligar, ele tem rotação livre. A escala, a mesma coisa. Ó, ele está pulando. Se eu aumentar para cá, ele vai fazer menor. Para cá, maior. Ele vai dar um pulo. Ficou demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou arrastando o mouse. Enquanto eu pressiono com o botão esquerdo, ele vai dando essa diminuída. Ó, tá bem grande o movimento, daí tá difícil de acompanhar. 5 em 5, agora 1 em 1. E esse aqui significa o movimento da minha câmera. Eu coloquei para 1 a velocidade. Se eu pegar e clicar agora com o meu botão do meio do mouse e arrastar para a esquerda, ele tem esse movimento bem sutil. Ó. Conforme eu vou aumentando, aumentei para 8 e movimentar, ele vai fazer um movimento bem mais rápido. Mesma coisa para o zoom. Quando eu clico no Alt e clico com o botão direito do mouse arrastando para frente ou para trás, para fazer esse movimento aqui, eu pressiono o Alt, clico com o botão esquerdo do mouse e coloco para frente e para trás, dos lados também. Ele vai movimentar essa velocidade aqui, vai mudar. Então coloquem um 3 ou 4 a princípio. Daí está um bom tamanho para um cenário intermediário. Tem essa opção porque às vezes tem um cenário muito grande e se vocês se arrastarem nessa velocidade, vocês vão ficar um tempão. Assim não. Vocês vão, quilômetros de cenário, vocês vão bem mais rápido. E também selecionando por aqui, claro. Pressiono num objeto, aperto F, ele vai centralizar no objeto. Aqui tem a parte da viewport,
Primeiramente eu tenho essa, que é uma visão perspectiva. E depois eu tenho essas opções aqui, com a vista de trás, aqui tem a da direita, do topo. E claro, vocês podem alterar isso também. Real Time é na parte de texturas e tudo mais que vai aplicando no material. Aqui vocês escolhem o tipo de visibilidade. Eu tenho essa opção, tenho sem luz, só o wireframe como estava antes, uma luz básica. Vou voltar aqui para esse aqui, cliquei aqui, ele ampliou. Se eu quero ampliar essa daqui, eu clico nela de novo. Eu tenho aqui o que eu quero que apareça, minha atmosfera, fog. São esses elementos aqui, né? Agora não estão muito visíveis, mas vocês decidem. Ó, agora eu desliguei, ele desligou o fog, colisão, atmospheric, anti-alias para deixar ele serrilhado. Isso é mais para, vou colocar aqui uma velocidade 3. O anti-alias é mais para movimentação, se vocês quiserem movimentar o cenário, daqui a pouco está pesando muito, isso aqui vai deixar ele mais otimizado. Aqui eu tenho grid, daí eu seleciono meu eixo 0, né? Tem todos os elementos aqui que vocês vão clicando, ó, Static Mesh. Se eu desligar, ele vai desaparecer todos os objetos. Skeleton Mesh se vocês tivessem um personagem animado. Translucência se tivesse algum material com translucência. E assim vai. Aqui tem outros parâmetros de efeito de pós-produção, tipos de luz. São tudo elementos que daqui a pouco vocês querem esconder. Vocês vêm aqui e clicam. Ele vai desabilitar todas as point lights, todas as luzes retangulares, ou skylight, ou spotlight. Eu tenho aqui uma spot, eu venho aqui um light types e desligo. Ele vai desligar a minha luz. Tá? Se eu desligar essa luz, ó, ela está aqui. Deixa eu selecionar ela novamente. Apertei F. Agora eu vou aqui e vou desativar essa luz. Tá? Spotlight, vem no play, ela está ali. Isso é só no meu viewport. Para eu desativar ela totalmente, é aquele mesmo parâmetro. Vem aqui no material, seleciona ele ou clica por aqui. Se eu pressionar o G, ela vai aparecer também todos os meus objetos. Eu desço o meu menu até Rendering. Aí sim eu pego e clico aqui. Ó. Agora ela não está funcionando. Se eu pressionar Play, essa luz não vai estar funcionando. Essa aqui é outra. Essa aqui é da minha Spotlight. Da minha Point Light. Nossa. Falando mais na parte das luzes, elas têm uns parâmetros em comum. Vou dar uma breve explicação. Que são as partes da sombra, da intensidade dela. Aqui ela está desligada, deixa eu ativar. Eu tenho aqui a força que ela vai fazer, a intensidade, a cor, se eu quiser fazer um efeito de luz fria e quente. Tem os tipos de luz. Essa aqui, cada vez que eu movimentar ela, eu vou ter que pegar e fazer um carregamento das luzes. Tá? Vou ter que fazer um build. E aí ele vai pegar e vai calcular a pressão da sombra e a luz. Cliquei agora. Está com a sombra nesse ponto. Está agora fazendo o cálculo da luz. Pronto. Ó, ele calculou todas as luzes. Se eu pegar, por exemplo, esse cone e mover, ele calculou, a sombra está ali. Então vai ter que fazer um novo cálculo. Se eu pegar Station, que é Stationary, aí ele vai ter um cálculo um pouco mais rápido. E também tem a Movable. A Movable não precisa fazer cálculo. É uma luz que ela é mais pesada de carregar, daí, mas ela é em tempo real. Está carregando agora, tem que aguardar. Selecionei aqui, ó, a sombra está em tempo real. Isso que é Stationary.
calculei uma vez. A sombra está em tempo real. Ali na parte da luz, novamente, eu tenho aqui alguns parâmetros que eles ficam escondidos, vocês têm que prestar bastante atenção. Que é na parte da sombra, às vezes ela está escondida com essa flechinha e vocês não enxergam esse detalhe. Eu tenho aqui a luz e direto o rendering. Eu tenho que clicar nessas flechinhas, elas vão apresentar mais parâmetros, e aqui no caso relacionado à sombra. Aqui eu mudo alguns parâmetros da sombra. Aí é uma coisa assim que vocês têm que ir mexendo para entender cada parâmetro. Conforme eu falei, eu estou dando uma breve explicação e eu vou seguindo mais outras partes dos menus aqui do layout para vocês entenderem melhor no próximo vídeo.